2, 1. Gabriel Sampaio. Estou aqui para dar um pouco de continuidade, inclusive à palestra dos colegas que estavam falando anteriormente muito sobre pessoas e transformação. Vou até confessar para vocês que não tinha tanta esperança de estar aqui com tantas pessoas, então agradeço pela presença de vocês, tá? Não vai ter almoço só depois. Queria até perguntar, quem é a primeira vez aqui na campus? Levanta a mão. Ali. É milagre, né, vocês estarem acordados essa hora, porque geralmente só depois de uma hora que funciona. É a minha segunda vez aqui. Sei que está todo mundo dormindo, então, basicamente, vou tentar ser um pouco rápido aqui para vocês poderem dar uma acordada e depois de curtir a festa, tá? Aqui na apresentação, a gente vai tentar responder 5 perguntas. Então, a primeira delas é quem organizou a festa na Campus Party 2012, vocês vão saber já já, tá? Tem uma outra também que não está aqui, que é qual slide tirar foto é só no final, tá? Tem um slide que explica tudinho só no final, infelizmente. Então, fiquem aí até o final para poder ver. Eu vou falar um pouco sobre Open Organization e transformação de pessoas. Vi aqui que a gente estava falando muito sobre cultura, né, e também sobre mudança cultural dentro das empresas. Então, vou dar continuidade a esse assunto, tá? Explorando por diversos temas que a gente tem e também modelos que a gente tem para poder aplicar aplicar modelos de transformação cultural dentro das empresas. Então, vou explorar um pouquinho também o que seria uma Open Organization, qual modelo que eu posso ter como base para aplicar os mesmos princípios, e aí também a gente vai, ao final, eu vou sumarizar isso com um exemplo real para poder tangibilizar para vocês e também vocês poderem ter como base para poder aplicar no seu dia a dia, tá bom? Pessoal, é a minha segunda vez na Campus Party, tá? Em 2012, eu consegui organizar uma festa, e se esse som continuar aqui atrás, já eu estou organizando aquela banda a tocar alguma música também. E começou com esse tweet, então é um prazer, né, estar aqui 10 anos depois como apresentador aqui na Campus. É realmente um ciclo se fechando para mim. Vocês que estão aí pela primeira vez, aqui é um ambiente de muita colaboração e também para aprender muita coisa. Aqui, a primeira vez que eu vim foi uma experiência ímpar e hoje também, para mim, está sendo uma experiência muito diferente, tá bom? Então, para a gente começar a falar sobre o tema, eu queria mencionar um pouco sobre... Opa, volta aqui. Eu queria falar um pouco sobre interações, pessoal. E aí eu vou trazer um pouco a... Tem como voltar um slide, por favor? Obrigado. Eu queria falar um pouco sobre interações, tá? Hoje, até mesmo como o próprio ser humano se define, né? Passou um pouco... Eu estava tendo essa conversa semana passada com alguns colegas no trabalho, o quão de valor que a gente dá a objetos digitais ou até mesmo a interações digitais, né? Eu parei de ter, por exemplo, um sentimento de posse ou querer ter um sentimento de posse sobre objetos tangíveis fisicamente, como, por exemplo, um carro ou até mesmo um apartamento. Novas gerações estão cada vez mais dando menos valor para isso, e isso é muito simbolizado. Eu gosto aqui de uma frase do Tim Brown, que é um dos fundadores de uma escola de design chamada IDEO, que ele fala que desde 2008, na verdade até um pouco antes, a gente saiu de um mundo que dava valor a muitos objetos manufaturados, que isso vem muito da influência da Revolução Industrial, e hoje a gente valoriza muito interações digitais, o que ele chama de IT Powered Interactions. Então, toda interação digital que a gente tem hoje, seja por meio, por exemplo, de redes sociais, como a gente acabou de ver, ou novos ecossistemas, como, por exemplo, a gente pode ver no sistema financeiro, como, por exemplo, Open Banking ou Pix, que são fortemente baseados em tecnologias e são altamente dependentes dessas tecnologias também, hoje são o trending, por exemplo, para que a gente tenha um hype nessas empresas e também para que a gente possa prover melhores serviços para a sociedade. Eu até estava fiz uma provocação quando eu mostrei esse slide uma vez numa apresentação, e aí mencionaram para mim, por exemplo, o Tinder, né? E, por exemplo, a monetização do Tinder. E aí eu perguntei, monetização do Tinder no quê? Aí a pessoa falou assim, no sonho, né? No sonho de ter alguém, porque seria isso. Então, mas basicamente é isso, né? O que a gente tem, na verdade, hoje é justamente a monetização de interações digitais que representam nós
como pessoa dentro de um ambiente digital. Talvez o metaverso seja algo que a gente olhe para o futuro, mas isso já acontece atualmente. Os avatares, né, que a gente cria na internet, eles representam a gente e eles têm valor sim. A gente, inclusive, as novas gerações, até mesmo nós mesmos, damos muito valor para isso, tanto que investimos e as empresas estão olhando cada vez mais para poder tirar, né, lucro e criar modelos de negócio em cima da monetização dessas interações. Então, isso abre para a gente um campo muito dinâmico, que foi explorado muito bem em um livro que foi base para essa apresentação aqui, que é do CEO, ex-CEO da empresa que eu faço parte, que é a Red Hat, que é um livro chamado The Open Organization. The Open Organization. Então, o Gene Whitehurst, quando ele saiu da Delta para a Red Hat, ele teve um choque, né, muito grande, porque a Red Hat ela é formada basicamente pelo que a gente chama de cultura open source, né? Ela vem ali das comunidades open source, muito fundada ali, principalmente na parte do Linux, mas hoje a gente tem várias outras comunidades em várias outras tecnologias. Então, um dos fatos, né, que o Jim ele viu que era muito presente na nossa cultura era como a gente conseguia incorporar características de comunidade, colaboração, adaptabilidade, inclusividade e transparência para poder gerar 3 outcomes. Para poder gerar agilidade, o que é primordial nos dias de hoje, né? A aplicação de metodologias ágeis para que a gente crie esses modelos de monetização, das monetizações, né? Das interações digitais, de uma maneira experimental e que a gente consiga também ir testando o comportamento do usuário, validando esse comportamento e refinando o nosso produto. Também que a gente consiga criar novos produtos, né? Criar ali uma cultura de inovação. Então, isso também vem muito ali da comunidade open source também, a experimentação, né? A busca pela excelência técnica dentro dessa inovação e também o engajamento, né? Que a gente possa criar uma comunidade que ela consiga ali atingir outras pessoas, que ela consiga ali expandir cada vez mais. Então, ele ficou muito curioso em relação a como que isso estava vivo dentro de uma empresa e não dentro de uma comunidade, por exemplo, que só trabalhava não com um objetivo financeiro, digamos assim, mas que como a Red Hat ela conseguiu criar um organismo vivo de transformar a comunidade, né, de transformar esse sentimento de comunidade em um modelo colaborativo e de negócio também. Para tangibilizar, e aí ele dá um exemplo bem legal, em uma das entrevistas, que ele fala que é assim, né? Então, na base da nossa pirâmide, nos nossos valores, a gente tem o nosso porquê, né? Por que eu estou na Red Hat? Então, o que a gente tem, de muitas vezes, é buscar essa questão de pertencimento, é buscar a questão de estar dentro de uma comunidade que está explorando novas tecnologias, é buscar também a excelência técnica dentro de temas tecnológicos que a gente tem dentro das comunidades e trazer isso para dentro da Red Hat para poder elevar essa experiência para os nossos clientes. E ele fala que é justamente essa segunda parte, né, como a gente faz as coisas. Então, e aí ele menciona muito a questão da meritocracia, que é algo muito presente lá na Red Hat, sim. Então, lá, por exemplo, a gente tem diversos programas que celebram, por exemplo, se você ajuda uma pessoa, se você contribui para uma comunidade, se você cria um padrão que pode ser reutilizável para outra pessoa. E isso, claro, vai ser exposto ali no nosso processo de tomada de decisão. Eu acho muito legal a gente confrontar, ou, na verdade, cruzar um pouco do que o Jim fala com um modelo cultural que é do Edgar Schein. O Edgar Schein ele estuda muito, né, um professor do MIT que estuda muito sobre cultura organizacional, e ele fala que cultura nas organizações são divididas em 3 camadas, né? Então, a gente tem a camada que ela é mais fácil de ser visualizada, que é a camada dos artefatos. Na verdade, essa é a camada da visibilidade externa. Por exemplo, se você for no escritório da empresa e perceber as cores, ou, por exemplo, o logo, o marketing, a capa dos produtos, ou até mesmo, por exemplo, o design das apresentações, a gente tem aí 2 camadas que são de visibilidade interna. Então, a gente tem a camada de normas e valores, justamente as estratégias, os objetivos e filosofias dessa empresa. E, por último, que é realmente aí eu acho onde está a conexão humana sobre a cultura do que o Edgar Schein fala, que são os pressupostos, né? Em inglês ele chama de underlying beliefs. Eu acho que isso está muito ligado com comportamento, né? Então, por exemplo, como as pessoas agem dentro da empresa. Ela está empoderada para, por exemplo, ter um certo comportamento colaborativo. Ela está empoderada para que ela procure ajuda com outras pessoas. Existem caminhos que podem facilitar essa ou não essa colaboração. Então, quando a gente coloca essas 3 camadas junto com
o diagrama do Jim Whitehurst, que eu falei do The Open Organization, é claro que a gente tem os artefatos, não tem os artefatos no do Jim, mas aqui vai ficar muito presente para a gente que o Jim ele simbolizou muito o processo interno da Red Hat, né? Então, a gente tem o why como as crenças, né? Ali, a crença de estar pertencendo a uma comunidade. A gente tem os processos e o processo de tomar decisão como normas e valores, e isso vai gerar ali as nossas contribuições para a comunidade open source, a nossa colaboração que fica exposta para o público, tá? Então, eu acho legal que, assim, dá até para a gente fazer um paralelo um pouco com o Golden Circle do Simon Sinek, né, do Start with Why. Então, embaixo a gente tem o why, né, então os porquês de uma empresa. No meio a gente tem como aquela empresa aplica esse porquê no seu dia a dia, como as pessoas transpiram e transformam isso no quê? Transformam isso no quê? Ou seja, os produtos, o que elas vão passar ali para o seu cliente. Seria muito legal, né, se toda empresa ela se comportasse, inclusive, assim, dessa maneira, bem padronizada, inclusive com essas camadas bem estruturadas. Trabalhando com alguns anos, né, de consultoria lá na Red Hat como designer e trabalhando muito ligado a projetos de transformação digital, isso aqui não é tão verdade, né? Inclusive, talvez, se vocês se encontrarem um pouco na empresa que vocês trabalham, nisso que eu vou descrever agora, por favor, podem levantar a mão ou até darem um sorriso. Porque, né, geralmente, quando a gente conversa com os clientes, principalmente clientes que estão falando de transformação digital e estão se procurando, a primeira coisa que a gente consegue notar é uma total desconexão entre o que ele oferece, que é o quê, e a cultura que ele prega dentro da empresa. Por quê? Porque esse valor ele fica perdido ali no meio, porque não existe um processo que faça o valor que ele prega como empresa chegar para o seu cliente lá na ponta final. Então, essas camadas elas são totalmente desconexas. Muitas vezes a própria liderança não consegue entender um valor da empresa ali para poder explicar isso para o seu funcionário. O funcionário fica perdido, tenta até buscar ajuda, mas algumas comunidades surgem, mas elas são muito pequenas, né? Não conseguem ali trazer um valor organizacional muito grande ao longo prazo. O que acontece, na verdade, até casando um pouco com a última palestra que a gente estava falando, é que algumas pessoas ali vão até deixar, né, a empresa por causa dessa confusão. Isso nada mais é do que um pouco do sistema complexo, né, que a gente tem aqui que o Mohan fala, né, que na verdade a gente tem hoje dentro das empresas pequenos grupos ali que eles tornam o sistema um pouco caótico. E isso é normal, porém precisa ser controlado. Por quê? Porque a partir do momento que você tem muita liberdade, você não consegue manter padrões tecnológicos, você não consegue manter padrões processuais. Isso pode até funcionar, por exemplo, para uma startup, mas para empresas muito grandes a gente precisa estabelecer certos processos, tá? Então, muitas vezes a gente, no cenário de transformação digital, um dos primeiros conselhos que eu falo é tentar buscar como que a gente pode impulsionar o caminho de fazer o valor cultural, né, o porquê chegar até a camada do o quê. Então, é justamente nesse ponto aqui que eu vou, se usar de passar, eu vou explorar um pouco essa ótica por um livro que é do Bruce Mal, que é um designer também muito famoso, que tem alguns projetos. E eu gosto muito do que o Bruce Mal fala, que ele fala, tem um capítulo nesse livro que ele comenta um pouco de como hoje as empresas, como essas empresas que estão perdidas no cenário da transformação digital, elas se preocupam com duas coisas, né? Elas se preocupam em aplicar os melhores processos ou aplicar a melhor coisa que eles sabem fazer, ou em produtos, que ele fala que é o design what they make, ou no marketing, que é o design what they say, né? Mas ele comenta que na verdade, né, o que acontece é que essa distinção, essa barreira que está aqui no meio, que no caso seria uma barreira de visibilidade, onde as pessoas não conseguem enxergar, como nós clientes, né, não conseguimos enxergar o que acontece dentro das empresas, ela hoje não existe muito, né? Por exemplo, a gente está vendo, acho que já há quase 2 semanas, o Twitter ele mudar processualmente, tecnologicamente, organizacionalmente, todo dia, né, no Twitter. O Elon Musk chega lá, twitta e acontece um monte de mudança. Então, o que a gente tem se a gente não tem a
a total transparência hoje, a gente tem essa barreira muito fina, porque hoje a gente consegue enxergar, por exemplo, quando acontece um layoff numa empresa, quando uma determinada empresa ela tem um processo que foge, por exemplo, de sustentabilidade, e isso impacta, porque impacta na nossa experiência, impacta na nossa expectativa. Então, a gente não se preocupa mais somente em produtos e marketing, mas o Bruce Moll ele fala para principalmente se preocupar em aplicar o design, aplicar as melhores práticas nas atividades do dia a dia. O que ele fala que é o design what you do. Então, ele fala que uma vez você alinhando, e aí fica muito legal a gente casar com o porquê, né? Uma vez você alinhando o porquê com os seus valores e alinhando isso dentro da sua metodologia, das suas atividades, você consegue transmitir esses valores para as próximas partes. Como que a gente pode fazer isso, né? Então, aqui é onde entra o papel das pessoas, né? Até no início da apresentação passada, os meninos falaram um pouco que pessoas são o centro, né? E são realmente o centro. Por quê? Porque aí eu queria expandir um pouco o conceito do The Open Organization do Jim, para a gente criar aqui um círculo de interação, onde a gente tem aqui pessoas ao centro, ali representadas por uma camada de comportamental, né? Já já eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem justamente as interações que eu mencionei, que são primordiais para que a gente possa construir ativos, que está um pouquinho apagado ali, mas essa camada em amarelo, tá? Então, esses ativos podem ser processos e tecnologia. E, por último, a gente tem a camada de produtos. E eu fiz questão de não dizer se isso aqui era interno ou externo, por quê? Porque uma vez que a gente tem um ecossistema que hoje ele é consumido internamente, por exemplo, principalmente em relação quando a gente fala em empresas de tecnologia, e até mesmo também com parceiros e os clientes externos, não faz muito sentido que a gente separe, por exemplo, pessoas em externos ou interno, né? Na verdade, o que faz muito mais sentido é a gente entender como que a gente pode criar uma base de interação entre, por exemplo, equipes, parceiros e clientes. Para quê? Para que esses entendam os comportamentos de cada um e saibam, entendam como que eles possam interagir da melhor forma. Então, por exemplo, eu fazer uma entrevista de usuário com os meus clientes, eu estabelecer contratos que são bem definidos ali em relação aos outcomes com os parceiros. E essas interações, elas são a base para quê? Elas são a base para que a gente possa construir aqui um pipeline, né, ali que a gente possa criar um flow, de dados. Então, essas interações aqui, a minha interação com os clientes, a minha interação com as equipes internas, as interações com os parceiros, tem que se criar dados. A gente hoje vive muito no que a gente fala de data-driven, né? Então, consumir os dados do meu cliente para quê? Para que eu possa ser mais assertivo na minha entrega. E aí, esses dados, eu tenho que contextualizar eles, transformar isso em informações, e aí depois eu vou gerar insights para o meu negócio. Para quê? Para que desses insights eu consiga transformar isso em produtos e esses produtos serem ofertados para os meus clientes. Novamente, aqui a gente não está falando de clientes somente internos, tá, pessoal? A gente está falando também, por exemplo, de construir uma plataforma que ela pode ser reutilizável dentro da empresa, que ela pode ser expandida através de uma API, para usar um termo mais técnico, com um parceiro, ou até mesmo para acompanhar o meu cliente, ele trafegando em outras empresas e depois eu conseguir ser mais assertivo, trazendo uma oferta dentro do meu marketplace, por exemplo, que é algo que bancos estão fazendo muito bem agora por meio do Open Banking, tá bom? Então, a gente tem, né, justamente as pessoas aqui, o cliente é a base, a gente vai investigar as interações que a gente vai ter da equipe com os clientes, as próprias equipes com as equipes com os parceiros com os clientes também, transformar isso em dados, né, analisar esses dados para gerar informações, depois contextualizar isso para poder gerar insights para o business, para os negócios, transformar isso em produtos para poder oferecer ali para os clientes. E aí, lembrando que isso é um ciclo de melhoria contínua, né? Então, essas informações aqui que eu vou coletar a partir da oferta dos clientes, ela tem que voltar para que a gente possa consumir, ver se aquele produto que eu estou oferecendo ele ainda é válido, ver se eu estou oferecendo algo que eu posso refinar. Na verdade, sempre procurar fazer pequenas entregas para poder ir cativando o meu cliente ali aos poucos, né? Então, muito do ágil, a gente fala ali, né? É um pouco de inspecionar e se adaptar. Então, inspecionar um pouco do comportamento do cliente, se adaptar a ele e entregar isso para o cliente de uma forma mais assertiva cada vez que eu faço uma entrega de valor. Tá bom? Então, aqui eu queria só deixar um pouco do exemplo, né, que eu comentei. Todo esse processo que eu mencionei aqui
é como a Red Hat ela funciona basicamente. Na verdade, existem várias outras coisas que eu poderia mencionar, mas se vocês conhecem um pouco, né, a Red Hat tem ali uma função muito primordial e, na verdade, é uma função de vida, né, ali para a gente trabalhar junto às comunidades open source, para que a gente possa ali catalisar a inovação, catalisar a transformação e levar isso para os nossos clientes por meio dos nossos produtos, tá? Talvez vocês conheçam o Linux, né? Tem alguns outros ali também que são famosos, como por exemplo o OpenShift. E aí qualquer coisa, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar o meu QR Code aqui e agradecer pela presença de vocês, tá, pessoal? Muito obrigado. Acho que dá para fazer pergunta? Não sei se alguém tem alguma. Dá uma? Mas ninguém tem, então tá tranquilo. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado.